Olá, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. E o nosso tema de hoje é esse aqui, ó, criar filhos não é brincadeira, não é mesmo, né? Não é nada fácil criar filhos. E o autor do livro já começa falando pra gente o que é lar cristão. O lar cristão é a habitação de Cristo, isso mesmo. Cristo, ele tem que habitar no nosso lar, ele tem que viver na nossa casa, tem que fazer parte do nosso lar. Jesus Cristo. E Jesus, ele não deve ser bem-vindo no nosso lar só como hóspede. Jesus, ele deve morar dentro do nosso lar. Então, isso que é um lar cristão. Jesus morar no nosso lar. O autor já começa trazendo pra gente a pergunta: o que é o lar cristão? O lar cristão é onde Jesus habita. Jesus não deve ser só o hóspede do nosso lar. Ele deve morar no nosso lar. Deve estar na nossa vida todos os dias, fazer parte da nossa vida diariamente, todos os dias, morando ali, fazendo parte da nossa família. Então, o autor continua nos falando sobre educação no lar. Nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que deve andar. Se é no caminho, nós devemos estar junto com nossos filhos, ensinando e sendo nós ainda exemplos. E ainda dentro desse tema de ensinar os filhos, dessa educação no lar, o autor vai falar pra gente da educação indireta. E aqui continua se falando do caminho, que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho. E como vai ensinar os filhos no caminho nessa forma indireta de ensinar? Através dos nossos exemplos. Nós, pais, devemos ser exemplos e não ficar só falando para os nossos filhos agir, mas nós devemos ser exemplos daquilo que nós queremos que os nossos filhos se tornem. Aquilo que nós queremos que os nossos filhos desenvolvam, nós devemos ser grandes exemplos para ele. Se nós queremos que nossos filhos tenham virtudes, tenham um caráter cristão, nós devemos desenvolver esse caráter, desenvolver essas virtudes em nós mesmos. Para quando o nosso filho olhar para nós, mesmo sem a gente falar, ele olha e fala: olha, meu pai, minha mãe agem dessa forma, então eu também vou agir dessa forma. Então, seja exemplo do seu filho enquanto você vai conduzindo ele no caminho que deve andar. E ainda dentro da educação no lar, o autor fala-se para nós da educação direta, que nós devemos agora ensinar diretamente os nossos filhos através da palavra, através da leitura da palavra de Deus, conduzindo nossos filhos de forma direta, ensinando para eles como eles devem agir. Olha, filho, não é assim que faz, mas como que faz então? Não é só falar, só repreender os filhos, é ensinar também a agir, porque nós, pais, além de sermos pais, nós somos o quê? Professores dos nossos filhos. Nós devemos ensinar todos os dias como andar nesse caminho, como andar no caminho para o céu. Então, nós somos professores dos nossos filhos e nós devemos conduzi-los, ensinando todos os dias a ser uma pessoa melhor, a ser um cristão abençoado, que nós queremos que nossos filhos sejam. Então, seja um professor do seu filho e aprenda a ensiná-lo com amor, com paciência, com sabedoria. E assim o seu filho será uma bênção para a glória de Deus. E ainda dentro da educação direta, o autor vem falar para a gente para nós não terceirizarmos a educação dos nossos filhos, porque muitos pais têm deixado de lado a educação dos filhos, têm terceirizado. Terceirizado no sentido de deixar para a escola ensinar, ou então, não, vou levar para a escola bíblica dominical, lá para a igreja, lá eles ensinam os valores cristãos. Não, os seus filhos não vão aprender isso na escola, não vai só aprender lá na escola dominical, eles vão aprender dentro do lar. É dentro de casa que os seus filhos vão aprender a ter bom comportamento, é dentro de casa que seus filhos vão aprender a ser crente. E vão aprender com quem? Com os pais, com a mãe, com o pai. Então, é dentro de casa, não terceirize, porque quando nós, pais, terceirizamos, passamos para outras pessoas, às vezes passamos para os avós também, para os amigos, para outras pessoas a educação do nosso filho, a responsabilidade de ensinar, nós vamos ter problemas lá na frente com esse ser humano que nós estamos tentando, formar, que nós estamos criando. E aí a gente vai parar e pensar: o que eu fiz de errado? Às vezes o que você fez de errado é deixar a educação dos seus filhos para outras pessoas. E o autor ainda trata sobre as necessidades da criança. A criança, ela tem necessidade de ser cuidada. Desde que a criança nasce, ela precisa ser cuidada. Aquele serzinho tão indefeso, tão pequeno, ele precisa de cuidado dos pais. Nessa parte o autor vem falar pra gente
do amor que cresce, né? Do amor dos pais que cresce todos os dias, porque nós estamos cuidando dessa pessoa tão pequenininha, tão indefesa, e assim vai gerando amor. E aqui ainda nessa temática ele traz o exemplo de Jesus. Fala que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, né? Então, nós devemos aqui falar o quê? Do cuidado em todas as áreas da vida da criança. Nós devemos cuidar da criança física, da forma física, emocional, espiritual, para que nossos filhos, eles venham ser pessoas fortes, né? Nós temos que criar filhos fortes. Então, para criar filhos fortes, nós devemos cuidar deles na parte física, sim, alimentando, dando comida, vestindo, suprindo as necessidades físicas. Também devemos cuidar da parte emocional, porque nós devemos orar com nossos filhos, ensiná-los a orar por eles, cuidar também da forma emocional, no sentido de falar palavras boas, elogiar os seus filhos, tomar cuidado com o que eles assistem, porque o que assistem na TV, que eles veem, influencia no emocional deles, influencia na forma do que eles vão pensar. Então nós devemos ter cuidado também com os livros, com as gravuras que nossos filhos eles têm, porque isso também vai trabalhar na forma emocional. Nós devemos ter cuidado também com os tipos de brinquedo que nós damos para os nossos filhos. Isso mesmo, porque às vezes nós damos um brinquedo que não vai estimular o nosso filho crescer, não vai estimular o emocional, ou então vai estimular o emocional dele para uma forma contrária daquilo que nós queremos. Apenas um brinquedo, aí você fala, não, mas é só um brinquedinho. Mas um brinquedinho, você não sabe a dimensão daquilo que ele vai fazer lá no emocional do seu filho. E também nós devemos cuidar dos nossos filhos da forma espiritual. Nós devemos cuidar espiritualmente, lendo a Bíblia para os nossos filhos, falando da palavra de Deus todo o tempo, orando com nossos filhos, ensinando a orar, ensinando a buscar a Deus, ensinando a ser gratos a Deus. Quantos filhos são egoístas, não são gratos, não sabem agradecer por aquilo que têm, só querem mais, só querem mais. Isso se passa também dentro do lar, que nós devemos ensinar então nossos filhos também a crescer, a ser grandes espiritualmente. Muitas vezes a gente vê um adulto e fala assim, nossa, esse adulto ele fica só aqui no leitinho. Mas é porque desde a infância ele não é ensinado a crescer espiritualmente. E quando a gente tem que tirar isso lá de dentro da gente, sozinho na vida adulta, é muito mais difícil do que quando a gente é ensinado a trilhar esse caminho do crescimento espiritual até chegando na vida adulta. E isso também é responsabilidade de nós pais. E outra coisa muito importante, que ainda dentro dessa temática o autor fala pra gente, que os nossos filhos é o resultado do ambiente que eles vivem. Se ele vive num lar conturbado, cheio de brigas, seu filho vai ser briguento. Se ele vive num lar todo desarranjado, todo desorganizado, o seu filho também vai ser assim, porque eles são resultado do ambiente, daquilo que eles veem, daquilo que assistem, daquilo que eles prestam atenção que está acontecendo com seus pais. Então, se você quer que seus filhos sejam um bom esposo, uma boa esposa no futuro, seja você o bom esposo, seja você a boa esposa. Se você quer que seus filhos sejam um bom amigo, que sejam uma pessoa boa na sociedade, seja você também uma pessoa boa. Se você quer que seu filho seja um grande cristão, que desenvolva a palavra de Deus, que cresça também na parte espiritual, cresça você hoje também espiritualmente, que assim você vai vendo, vai mudando o seu ambiente. Peça para Jesus morar na sua casa, fazer parte da sua família, que aí sim você vai ver que o seu lar vai ser mudado e o seu filho também. Às vezes a gente para e muda uma atitude nossa, a gente vai ver refletindo lá no nosso filho que ele também mudou. Às vezes você é tão impaciente com seu filho, aí você vê o seu filho impaciente também. E aí quando você muda agora e fala, olha, eu vou começar a agir com paciência com meu filho, o seu filho vai mudar também de comportamento. O autor ainda trata de diversas outras temáticas muito importantes. Esse livro aqui, tão pequenininho e também bem antigo, mas trata de tantos assuntos interessantes, tantas temáticas que vale muito a pena você ler. E se você gostou desse vídeo, aproveita, deixa o seu like nesse vídeo e ainda se inscreva no canal. E fica, prestando atenção, ativa as notificações, porque nós ainda vamos falar através das lives de muitas outras temáticas que transpassam esse livro. Que o Senhor Jesus abençoe você e sua família e eu te aguardo aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!